E na aula de hoje vamos tratar sobre operações com vetores, ver seus tipos e ver seus métodos e quando utilizar cada método. E em muitos aspectos, as operações com vetores seguem os mesmos princípios matemáticos básicos que vocês veem aí no dia a dia. Por exemplo, a gente vai aprender a somar vetores, que segue o princípio da soma, onde a gente vai combinar, somar, partes correspondentes de cada vetor para obter um novo vetor, que eu vou chamar isso de vetor resultante. A subtração também ela vai ser semelhante, mas envolve agora a inversão do vetor que está sendo subtraído. E por último, vamos ver aí também a multiplicação por um escalar ou por um número real, onde eu vou pegar ali, o tamanho do meu vetor, escolho um número, que esteja entre os reais e multiplicar e ver a nova seta que ele vai formar. Então, passando esse contexto aí, a gente vai agora para o que realmente importa. A gente sabe que tem três tipos aí de operações: soma de vetores, subtração de vetores e multiplicação de vetores por um número real. Vamos na aula de hoje dar um foco em soma de vetores no método poligonal, que é o nosso primeiro método que a gente vai trabalhar. O nosso segundo método será o método do paralelogramo e o terceiro método, o método das projeções. Isso significa que quando eu tiver uma operação de vetores que seja no quesito soma, eu tenho três meios diferentes de somar esses vetores. Então, eu já estou começando pela soma e primeiramente pelo método poligonal. Então, vamos entender esse método, muito bem e resolver aqui alguns exemplos desse método. Eu tenho o primeiro exemplo que me disponibiliza aí o vetor A, o vetor B e o vetor C. O vetor A ele tem seu módulo, o vetor B também, o vetor C da mesma forma, como também tem direções e tem seus sentidos. E o que diz a soma de vetores? Eu vou pegar esse vetor A, vetor B e vetor C, vou somar, tá, esses três vetores, de tal forma que eu vou encontrar uma única seta que eu vou conseguir representar as três, que no caso seria um vetor que eu chamo de vetor resultante. Professor, então quando é que eu uso o método poligonal? É agora que eu vou mudar o estilo dessa tela. A dica é, sempre que você tiver uma tela quadriculada, você vai utilizar o método poligonal. Professor, eu não estou vendo tela quadriculada não, professor, eu estou cego. Não, tenha calma, é porque eu não coloquei ainda, no plano de fundo não, tenha calma, tenha fé. Pronto, jovem criança, jovem mutante, tirou sua agonia agora. Pronto, então sempre que tiver uma telazinha quadriculada dessa forma aí, é uma forte dica que eu dou para você que você utilize um método poligonal, porque vai facilitar a sua vida. E para essa questão aqui, eu vou dizer que cada lado desse aqui vale uma unidade. E vamos dizer aqui que toda a tela está quadriculada, então você já sabe que todos os lados aí valem uma unidade. A gente vai encarar o seguinte aqui. Eu vou fazer uma seta aqui embaixo agora e a gente vai nomear algumas coisas. Tá? Uma seta totalmente fora do contexto desse exemplo aqui, tá? Só para a gente entender. Eu vou dizer que esse começo aqui da minha seta é o início, tá? Do meu vetor, é o início. E vou dizer, tá, que essa ponta final aqui é minha extremidade. Então você escreve aí a extremidade, o início do vetor e a extremidade do vetor. Como eu fiz essa breve explicação, então eu vou só apagar aqui, que você sabe muito bem, para a gente não poluir, o nosso quadro. E vamos agora para a nossa questão. Olha só. Então a gente já sabe o que é o início do meu vetor, a gente já sabe qual é a extremidade do nosso vetor. Olha primeiramente agora para o seu segundo vetor. Beleza, professor, vetor B. Eu estou vendo que ali eu tenho o início e tenho a extremidade desse vetor. Você vai sempre conectar o fim do seu primeiro vetor com o início do seu segundo vetor. Então, professor, o fim do meu primeiro vetor está aqui, que é A. O senhor está dizendo que eu tenho que conectar com o início do meu segundo vetor? Exatamente. Então, você vai fazer essa conexão aqui, porque você vai mover essas setas. Professor, então, com essa lógica, eu vou pegar aqui, ó, o fim, tá, do meu segundo vetor, a minha extremidade, e vou conectar, professor, com o início do meu terceiro vetor. Exato. Professor, e se tivesse um vetor D? Aí você pegava a extremidade desse C e conectava, com o início de D. E assim sucessivamente. Professor, esses três vetores estão separados. Isso quer dizer que eu vou unir os três? Exatamente. Você vai ter que unir os três para que a gente possa formar um novo desenho que eu chamo de vetor resultante. Vai ter uma seta formada e essa seta formada vai representar esses três vetores. Então eu vou pegar o vetor A aqui e vou copiar agora aqui para o outro lado. Ó, já é a nossa solução. E é muito importante a gente reproduzir com extrema fidelidade. Tá? Se tiver inclinado, se tiver na vertical, na horizontal, o número de unidades. Então vamos lá. O vetor A aqui, pessoal. O vetor A, ele tem uma unidade. É isso? Eu tenho que o vetor B tem três unidades. Então eu vou fazer a conexão, ó, da extremidade de A
com B. Espera aí que eu vou nomear cada um. Quantas unidades B tem? Tem 3 unidades. E aí eu vou nomear aqui cada um. O vetor C tem quantas unidades, professor? Eu estou vendo que tem 5 unidades para baixo. Exato. Então você vem aqui e conta 5 unidades aqui, ó. Beleza. E agora você pode nomear cada um aqui. No caso, o vetor A, eu tenho aqui o vetor B e vou ter aqui o vetor C. Então a gente constrói um novo desenho e a partir desse novo desenho a gente vai formar o nosso vetor resultante. Nesse tipo de questão aqui, existem duas perguntas que são clássicas, que você não pode deixar de saber. E ela vai perguntar a você. Olha só, a primeira pergunta é o vetor resultante. Ou para onde aponta esse vetor resultante? Não o vetor resultante. A outra pergunta aqui para vocês é que ele vai perguntar o seguinte: beleza, você me entregou o vetor resultante, mas eu quero saber o módulo desse vetor resultante. Então ela vai querer saber também o módulo do. Vou colocar aqui vetor resultante. Feito esse desenho, o vetor resultante vai ser a distância, o tamanho, a seta que vai unir de onde eu comecei aqui, que foi em A, e de onde eu terminei aqui, ó, que foi em C. Aí eu não comecei em A, beleza. Eu não terminei em C, então o início do meu vetor vai ser A e a extremidade do meu vetor vai ser em C. Então a setinha vai estar apontando assim, nessa inclinação para baixo. Por isso que é importante a gente saber o que é o início do vetor e a extremidade do vetor. Iniciei em A, o primeiro vetor, pulei para B e terminei em C, lá na extremidade de C. Então, o início começa em A e a extremidade termina em C dessa nossa seta construída. Professor, mas eu não sei por qual vetor começar. Se eu coloco A, B e C aí, bem, a ordem pode ser a ordem alfabética. Se eu tivesse aí uma seta 1, uma seta 2, uma seta 3, eu poderia, né, iniciar por 1, por 2 e por 3. Como eu tenho A, B e C, eu simplesmente iniciei por A, por B e por C. Então, quando a questão perguntar o vetor resultante ou para onde aponta o vetor resultante, é esse desenho aqui que a gente fez agora pelo método poligonal. A outra pergunta feita a você é o módulo do vetor R. E a gente sabe que o módulo é um valor do tamanho dessa seta. Então eu quero saber o módulo do meu vetor R aqui, ó. Eu preciso desse valor. E se você reparar, ó, eu tenho essa seta do vetor R, e se eu fizer uma divisão aqui no meio, ó, eu formo um triângulo que possui 90 graus. E aí eu posso denominar aí quanto vale cada parte para me associar a um outro teorema que vocês já estão assim acostumados. Olha só, A tem uma unidade, não é isso? Beleza, professor. B tem quantas unidades? Tem 3, professor. Então aqui, professor, vale 3 unidades. Eu sei que C, professor, vale 5 unidades. Mas como eu sei que a distância é daqui para baixo, eu sei que isso aqui vale 4 unidades. Então você tem um triângulo retângulo, esse R, esse vetor resultante seria o que seria para você a sua hipotenusa. Então como é que calculamos o módulo do nosso vetor resultante? R ao quadrado vai ser igual, né, aquele mesmo teorema de Pitágoras, só que adaptando para cá, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Simplesmente o teorema de Pitágoras para a gente achar a nossa hipotenusa. Só que eu adaptei aí para R. Vou ter que R ao quadrado vai ser igual a 9 mais 16. Vou ter que meu R ao quadrado vai ser igual a 25. Vou aplicar a raiz de um lado, raiz do outro, simplificar. Eu tenho que meu R vai ser igual a raiz de 25. E assim eu vou ter que meu R vai ter um valor de 5 unidades. Então, esse valor aqui, o tamanho dessa seta, equivale, né, a 5 unidades que a gente estava trabalhando. Vamos agora para o exemplo número 2. Tem um vetor A, B, C e D. E eu quero encontrar aí o vetor resultante e o módulo do meu vetor resultante. Eu tenho o seguinte, ó, que se eu somar vetorialmente o vetor A, somar mais o vetor B, somar mais o vetor C e o D, eu vou encontrar um resultado de igualdade que será o meu vetor resultante, que é aquele meu R, aquela minha seta que representa esses quatro vetores. Eu vou dizer agora, né, para este exemplo, que isso aqui não vai valer mais uma unidade. Eu vou dizer que cada lado desse vale o equivalente a 1 quilômetro. Professor, eu posso seguir a ordem alfabética A, B, C e D? Exato, siga a ordem alfabética. E como é que a gente une esses vetores, apesar de eles estarem totalmente separados? Pegamos a extremidade de um
e vamos unir com o início do outro. Pegamos a extremidade desse segundo e vamos unir com o início do terceiro. Vamos pegar a extremidade desse terceiro e unir com o início do nosso quarto vetor. Fiz esse desenhozinho aí para que você olhe bem como é que a gente faz, mas eu vou apagar porque eu preciso do desenho limpo para me progredir com a questão. Pronto, eu apaguei e vou fazer a união agora. E para isso eu vou copiar o desenho aqui para a gente reproduzir com fidelidade até mesmo as mesmas unidades da gente. Olha só, então vou pegar o vetor A aqui, vou copiar ele e vou colocar aqui, respeitando, né, o seu tamanho, tá, e sua direção. Vou agora pegar o vetor B e vou fazer a união dos dois aqui, ó. Vou pegar agora o C e vou fazer sua união aqui, sempre fazendo a conexãozinha de forma correta, tá? Vou pegar agora, por último, o vetor D, né, e vou reproduzir com fidelidade aqui, tá, sua direção, seu sentido e também o seu módulo, que no caso é o tamanho da seta. Agora, formado nosso desenho, eu sei que eu comecei em A e terminei em D, então eu vou ter, né, um certo deslocamento de A para D, onde vai apontar meu vetor resultante, que aponta para essa direção, pois iniciou em A, né, e a extremidade é ali no fim de D. E com isso a gente encontrou o nosso vetor resultante. E agora a gente precisa encontrar seu módulo, que a gente pode assemelhar aqui, ó, isso aqui com um triângulo novamente. Ó. Então eu vou tracejar aqui até essa parte aqui de baixo. Vou formar o que seria aqui um triângulo retângulo, não é isso? Um ângulo de 90 graus. E aqui a gente pode contar nossas unidades. Olha só, aqui eu tenho uma, tenho duas, três, quatro, cinco. Então aqui é o equivalente a 5 quilômetros, que já que eu não estou usando mais unidades. Uma unidade vale 1 quilômetro, então 5 quilômetros. Vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades, ou seja, 8 quilômetros aqui. Aí utilizando Pitágoras, né, isso a gente chama um lado de A, o outro lado de B, o outro lado de C, e a gente faz aquele jogo, não é isso? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que agora a gente vai adaptar, não é isso? Que a gente tem que esse A aqui é meu vetor resultante, então R ao quadrado vai ser igual a quem é meu B, 5 ao quadrado, mais quem é meu C aqui, 8 ao quadrado. A gente sabe que R ao quadrado vai ser igual a 25 mais 64. R ao quadrado vai ser igual a 25 mais 64, isso aqui é 89. Ponho raiz de um lado, ponho raiz do outro, simplifico, eu tenho que meu R vai ser igual a raiz de 89. Resolvendo essa raiz de 89, eu vou ter que meu R vai ser aproximadamente, né, 9,4 quilômetros. Então esse pedacinho aqui que você está vendo equivale a 9,4 quilômetros. Agora eu posso dizer que o módulo do meu vetor R equivale a R, que é igual a 9, é igual não, aproximadamente 9,4 quilômetros. A aula de hoje se encerra por aqui. E se você gostou, deixa seu feedback aqui, compartilhe com seus amigos. Abraço.